Meus irmãos, né, eles são pastores e apóstolos, né? A situação, sabe como é a situação para ser um pastor? Observe só. Um tempo atrás, para ser pastor, né, quando a pessoa se batizava, né, a pessoa se convertia, né? A pessoa que se convertia, né, em Cristo, né, se colocava em Cristo, se convertia para o Evangelho, a pessoa ali já pode já fazer o mesmo papel que o pastor faz, que é pregar. Espaço. Entendeu? Mas a pregação não é para Maiúscula. Espaço. como Pedro fez em Pentecoste, depois que ele recebeu o Espírito Santo em uma casa, em Atos 2. Maiúscula R. Você pode conferir que ele recebeu o Espírito Santo dentro de uma casa, não foi no templo, não, entendeu? E depois que ele saiu, ele chegou num pórtico de Salomão, aquela área que é enorme, né? Era uma área que tinha muita visita, muita gente, que de todos os lugares, né, de todas as línguas que você imaginar aí, né? E ali a pessoa fazia o que? Comprava, vendia, né? Se encontrava, entendeu? E também a maioria ia para poder ouvir, né, sobre as leis, sobre as leis que foram impostas para ser obedecidas. Maiúscula as T. leis, né, que fica dentro de uma arca, né, bem no centro do templo, né, naquela época. Espaço. Esse lugar aí era chamado Santo dos Santos, só podia entrar quem tivesse um pecado perdoado, né? Então os caras, antes de entrar, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer um animal, para sacrificar um animal para oferecer, né? Uma ovelha sem mancha, né? E aí então ele podia entrar, mas ele entrava, né, com um sino na cintura e uma corda amarrada na cintura também. O sacerdote ficava por fora, né? Que não podia entrar o sacerdote, só podia entrar quem é sumo sacerdote, no lugar onde era o Santo dos Santos, no lugar onde estava a arca, com os 10 mandamentos, né? Dentro da arca. Então, aí só podia entrar, né, quem era sumo sacerdote. Então, o sacerdote ele tinha acesso, né, também ao tabernáculo, né? Mas que era um lugar que não tinha arca, entendeu? Ele não podia entrar no lugar que o sumo sacerdote entrava. Teologia. Mesmo que ele oferecesse também sacrifício, né? Tudo é questão de aliança. Parênteses. Então Deus escolheu uma família, e aquela família sempre chegava, a idade envelhecia, morria, mas ficava sempre a geração, né, daquela mesma família. Parêntese direito. Por exemplo, né, a família do sumo sacerdote era a família Neri, pronto. Então, a família Neri sempre tinha um que era responsável para fazer esse tipo de coisa, para levar o sacrifício do povo, né, até o Santo dos Santos, onde estava a arca, né, para poder mostrar lá a Deus, oferecer tudo direitinho, né. Então, o sacerdote, vamos dizer que é Ferreira Costa, né, a família Ferreira Costa. Então, todo mundo, né, da sua geração, no caso, como você tem 2 filhos, aí então ia passar para o seu filho. Aí seu filho, quando tivesse outro filho, ia passar para o seu outro filho. No caso, se ele não tivesse filho, a sua filha tem. Então ia passar para outra geração. Então vai passando de geração para geração, mas tem que ser do mesmo sangue, da mesma linhagem de sangue, tipo assim. Então, o lugar que eu tô falando, chamado templo, que era o templo, o lugar que chamava Santo dos Santos, que tinha esse sino, porque se morresse, se ele não oferecesse, não confessasse naquela hora ali, não desse para ele o perdão do pecado naquela hora que ele fez o sacrifício, ele entrasse com o pecado, ele morria. E só ficava só o sino e a corda para puxar. Ele sumia, ele era tipo pulverizado, virava vapor, tipo assim, sumia, entendeu? Então, Deus era muito rígido nessa situação aí, entendeu? Porque ali tinha um véu, um véu que ligava o céu com a terra. Esse véu era vários, parece que era 8 tipos de tapete, era 8 tapetes, um grudado no outro. O véu era muito grosso, era no mínimo, parece que era no mínimo 8 tapetes junto, né? Era muito grosso mesmo o véu, né? Que ligava aquele local chamado Santo dos Santos até, né, o céu, onde está o trono de Deus lá, entendeu? Então, Deus ele podia ter acesso livre naquele véu, por dentro daquele véu, até a arca e subia tranquilamente, acesso livre, tranquilo ali, entendeu? Subindo e descendo, ou então ele aparecer e desaparecer ali naquela parte, porque ali é um local que é chamado Santo dos Santos. Tanto é que, né, quando o local é santo, né, como fazia com Moisés, né, onde você pisa é terra santa, tire sua sandália, entendeu? Então tinha que chegar realmente de acordo com o padrão, né? Então, eles tinham que tirar a sandália mesmo, que ali aquele local era um lugar santo. Então, no centro mesmo do templo, né, que é o segundo véu, tem o primeiro véu, onde fica, está em Hebreus 8 ou 9. O primeiro véu é onde fica o lugar que o sacerdote podia ficar. E o segundo véu é onde o sumo sacerdote levava o sacrifício do povo. Então, resumindo, né? Fora do primeiro véu e do segundo véu, fora disso aí, ela tinha um átrio. O pórtico de Salomão, é um local, né, bem grande, que todo mundo tinha acesso e ficava ali esperando, né, o sacerdote, ou então o sumo sacerdote sair, para poder falar da palavra, falar dos mandamentos, né? Falar dos profetas, que, né, que eles tinham as escrituras rolo, né? Só eles que tinham, né? Só eles que podiam guardar. Então eles estavam ali só para poder falar com o povo. Mas eles não obedeciam. É por isso que teve que mandar Jesus. Eles não obedeciam e estavam falando para o povo obedecer, entendeu? Uma coisa que eles não obedeciam e falar para o povo obedecer, como por exemplo o adultério, entendeu?
não cometereis adultério, né? Então quem cometia adultério era apedrejado, né? Descobriram essa parte da pedra aí, né? No tempo de Moisés. Então era apedrejado até a morte quem cometesse um adultério e era descoberto, era apedrejado até a morte, entendeu? Então tinha muitos pecados que poderia ser apedrejado até a morte. Um dos pecados era esse aí, o adultério, entendeu? O que eu quero chegar com isso é que o local, né, da forma que Jesus Cristo falava e fazia e ensinou ao discípulo, que foi feito apóstolo, né, quando eles foram tudo batizados, tudo. Jesus foi batizado com 30 anos, recebeu logo o Espírito Santo. Então o Pai falava através de Jesus, o Pai olhava através dos olhos de Jesus. Interessante, né? O que Jesus ouviu, o Pai ouvia. O Pai estava o tempo todo com Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo junto, quando ele se batizou, entendeu? Aí quando ele foi feito pecado, o Pai se afastou. Aí ele lama sabachthani, né? Ele, Deus meu, por que me abandonastes, né? Ele foi feito pecado por nós. É um sofrimento terrível. Então tem uma parte que fala sobre a obra de Jesus. Aí meus irmãos, toda terça-feira, às 8 horas, 8h30, a partir de 8h30, eles têm esse ensinamento, entendeu? Sobre a vida de Jesus, sobre o fundamento. Aí vem a parte de casamento. Então tudo isso é ensinado de acordo com como está escrito. A única coisa que eu dou valor a meus irmãos, entendeu? É que é rígido no que está escrito. Está escrito, tem que ser da forma como está escrito, né? Incluindo o casamento, entendeu? Incluindo o casamento, como você mesmo já sabe, está escrito. E se você for em qualquer templo, eles não tem esse negócio de rigidez. Em qualquer templo, entendeu? Que o pessoal pode chamar até de casa de oração, pode chamar de igreja, pode chamar do que quiser, entendeu? Mas em qualquer templo que o pessoal vai, né? Eles têm o recasamento. Eles não estão nem aí para os princípios de Deus. Quem fez o casamento foi Deus. Deus não quer recasamento. Aí eu vou e falo para você o vídeo que o irmão ensina sobre isso, né, que os apóstolos, os pastores ensinam sobre isso. Deixo bem claro para você esse vídeo. Aí você ouvindo e assistindo esse vídeo, você vai ver muitas coisas que eu já falei com você, muitos textos também que eu já falei com você, sendo confirmado nesse vídeo, entendeu? Então, é importante obedecer, porque um pecado já é suficiente para se afastar de Deus. Um pecado, entendeu? Um pecado, entendeu? E Deus é tão sensível, ele é tão sensível, que só basta a intenção para fazer esse pecado, só a intenção, para ele já pecou. Resumindo, né, onde eu quero chegar, né, que eles receberam o Espírito Santo foi em uma casa. Então, eles depois saíram dessa casa, os 12, né, e foi até o pórtico de Salomão, onde fica o templo. Por isso está dizendo que eles foram num templo, né, porque todo aquele local ali, ela tinha o nome de templo, entendeu? Mas os locais que eu estou lhe falando, o primeiro tabernáculo, o segundo tabernáculo, ficava mais no centro, onde só podia entrar o sacerdote e o sumo sacerdote, né, e na parte externa podia entrar qualquer um, passar, no caso, é porque era uma área, podia passar, entendeu? Como se fosse um ponto turístico. Muita gente que ia para Jerusalém, todo mundo passava por lá, não tinha jeito. É ali, o único lugar que tinha para passar ali. Então, as pessoas ali também paravam para olhar. Então, foi aí que começaram a fazer esse negócio de jogo, esse negócio de venda. Aí Jesus Cristo não gostou. Aí falou, fizesse da casa do meu pai casa de ladrão e salteadores, porque jogos não é comer do suor do rosto. Jogo é aposta. E qualquer tipo de aposta, Deus não se agrada, porque não está comendo do suor do rosto, está se aproveitando da ingenuidade de muitas pessoas para poder uma pessoa só ganhar, entendeu? De acordo com a ingenuidade de muitas pessoas. Muitas pessoas ingênuas, dando dinheiro, juntando dinheiro, que uma pessoa só ganha, né, que eles dizem que é sorte, mas é maligna. Qualquer tipo de jogo que você imaginar na sua mente aí. Qualquer dinheiro que você dê R$1 e ganhe 20 mil, ou 30 mil, 10 mil, R$10. Qualquer tipo de jogo que faça você multiplicar aquele dinheiro, entendeu? Sem suar, sem nada, só pela sorte, é jogo. Deus não se agrada, entendeu? E tem gente que continua também fazendo aposta, né? Em casa lotérica, de templos, pessoas de dentro do templo, pessoas que são membros do templo. Então, Rosa, tem muita gente no templo que não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí. Então, é isso que não me agrada, cara. Isso que não me agrada, entendeu? Aí, então, vou voltando ao assunto, depois que receber o Espírito Santo. Então, ali, o Espírito Santo, entendeu? Quando eles receberam dentro de uma casa, como foi prometido por Jesus, que eles iam receber o Espírito Santo, quando ele subisse, né? Jesus que subiu em carne e osso. Nunca esqueça dessa passagem, em Atos, capítulo 1 de Atos, do 10 ao 11. Jesus subiu em carne e osso, e vai voltar em carne e osso. Nunca se esqueça disso. Nem o endereço também, o endereço que eu falei agora, que é Atos 1, do 10 ao 11. Então, quando ele subiu em carne e osso, ele disse que ia mandar outro consolador, que é o Pai que ia mandar, então Deus mandou, entendeu? O outro consolador que Deus mandou é esse aí, o Espírito Santo que habita em nós. E através do Espírito Santo é que tem essa ponte. É tipo uma ponte o Espírito Santo, né? É claro que não é uma ponte, né? A gente está tentando figurar para poder entender, né? De onde é que vem a energia, a força, o poder, entendeu? Porque quem recebeu todo o poder não foi o Espírito Santo, né? Quem recebeu todo o poder foi Jesus, entendeu? Como está em Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Alfa e ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. São os 8 pontos da vida de Jesus que eu tenho memória. E aí, então, chamado fundamento. E aí, então, eu consigo lembrar da vida de Jesus, dos pontos da vida de Jesus, que é muito importante. Principalmente esse ponto que eu falei agora, que é Atos 1, 8, né? Que fala que Jesus recebeu todo o poder ali, né? E Atos 28, 18, deixou claro que ele tem toda a autoridade. Ele tem.
E nos dá essa autoridade também, entendeu? Quando a gente se coloca nele. Aí quando ele fala que tem toda autoridade, está em Mateus 28, versículo 18. No versículo 18 e 19, ele fala sobre o batismo e sobre o ensinamento, né? Depois do batismo, ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, depois que foi batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que ele vai dizer e confirmar, eis que eu estarei sempre convosco, eu estarei convosco todos os dias. Então deixa claro, se fizer o passo a passo, né? Entendeu mais ou menos, né? Então, é um mandamento, não, é uma ordem. Ele enviou os discípulos, que somos nós, né? Nós somos discípulos. Ele fala, e de fazer discípulo, então os discípulos que foram feitos também faz parte dessa ordem aí. E de fazer discípulo, continue indo e fazendo discípulo, continue pregando para um, né? Você encontrou fulano na rua, ô fulano, eu vou falar de Jesus para você aqui um pouquinho, você quer ouvir? Aí fulano, não quero ouvir não, pronto, você simplesmente, então me desculpe, pá, eu vou aqui. E aí você sai de perto e vai, quando você quiser ir, mas você não deixa de orar por aquela pessoa. Então, a gente está procurando essas pessoas que querem ouvir para poder a gente pregar. Entendeu? Não é todo mundo que quer ouvir. Às vezes tá com fome de ouvir, às vezes tá bebendo, às vezes tá ali fumando ali naquele local que só tem fumante, não quer ser incomodado, entendeu? Às vezes tá zangado, não quer papo com ninguém, às vezes tá de TPM, às vezes tá zangada, às vezes... Então tem muita gente de todo tipo. Pra você chegar na hora, você tem que estar realmente pedindo muita graça ao Senhor todos os dias. Todos os dias pedir a graça a Deus, pedir a Deus me enche do Espírito Santo, porque todos os dias, porque eu sou um vaso furado, entendeu? Nós somos furados devido ao pecado que temos na carne, entendeu? Esse vaso da carne aqui é furada. É o pecado que deixa essa rachadura e faz vazar, né? E aí tem que pedir pra encher todos os dias. Esse pecado é terrível, entendeu? Então é isso que eu tô tentando dizer pra você. É todos nós que temos que pregar, falar de Jesus para o povo, todos nós, entendeu? Não é só o pastor que tem que ficar falando para a congregação, para todo mundo ali misturado ali, porque ali tem o joio e tem o trigo ali misturado. Ele está falando para todo mundo. Quem vai separar o joio do trigo é Jesus. A gente não está aqui para julgar quem é trigo e quem é joio, né? E a gente não está aqui para julgar essa situação, mas está misturado. Tem gente ali que não é batizado, tem gente ali que não é membro, tem gente ali que não faz parte da congregação, é só visitante, tem gente ali que está visitando uma vez na semana somente para não perder o costume da religião, entendeu? Já se transformou só uma coisa religiosa, como se fosse os católicos, entendeu? Então puxa muito o catolicismo, essa parte do templo, essa parte religiosa, que é um local para poder a pessoa colocar uma placa, dizer que é como se fosse uma igreja. É a mesma coisa foi o pessoal dos católicos romanos, que foi em Roma que aconteceu esse tipo de coisa, entendeu? E em Roma começou também a pouco se corromper, né? E aí pronto. Então é isso que eu tô deixando claro para você. Para pregar, tem que falar de Jesus, tem que conhecer o fundamento. Então ele dá esse ensinamento todo a gente, entendeu? Esse ensinamento é dado dia de segunda, dia de terça-feira, às 8 horas, 8h30, começa 8h30. Aí tem a parte da introdução, né, que ele fala um bocado de coisa, né? Para enviar para fulano, enviar para ciclano, para você se inscrever. Essas coisas aí é só introdução. Mas depois que faz a oração, aí então, é ali depois da oração, que é a pregação do dia, entendeu? Toda terça-feira. Aí tem um tema. Depois tem as perguntas para a pessoa ver se realmente entendeu. Entendeu? As perguntas. E aí quem pode responder as perguntas, né? É a pessoa que já está obedecendo e seguindo nessa mesma congregação. Pode no caso, dizer se as respostas das perguntas que foram, está tudo certo ou errado, entendeu? Mas o objetivo é saber se entendeu. Então, quando você falar para uma pessoa que já está fazendo parte da congregação, né, então a pessoa vai lhe dizer, realmente está tudo correto. Porque está tudo em mundo em comum, né? O acordo está em comum acordo. É um exemplo que eu estou dando a você, entendeu? Não. Você falou, sei disso, né? Foi o que eu falei a você, sua casa pode ser chamada de casa de oração também, né? Não é só lá, sabia? Aí você falou, sei disso, pronto, correto. Ainda bem que você sabe, graças a Deus. Mas não pode deixar de ir ao templo. Aí você falou, não pode não. Se você está congregando lá, você tem que ir, entendeu? E toda vez que você vai ter um tema, e toda vez que você vai, a intenção é te dar o conhecimento, né? Mas o conhecimento que você está tendo, na verdade, né, é quando você tem um ensinamento bíblico. Aí que você está tendo conhecimento. É quando alguém vem na sua casa para ensinar você a palavra. É aí que você está fazendo um papel de membro, entendeu? É aí que você está fazendo papel de obreira. O pessoal do templo gosta de deixar esse nome bem claro, né? Membro e obreira, entendeu? Mas nunca diz discípulo. Eu falo que sou discípulo porque é Jesus que é o nosso mestre. Jesus que é o meu mestre, entendeu? Mas ele pode usar qualquer irmão e através daquele irmão, ali Jesus pode falar e continuar sendo meu mestre, entendeu? Aí esse irmão chama discipulador. A gente dá o nome de discipulador. É por isso que tem o discipulado. É um dia que a gente recebe o ensinamento bíblico, entendeu? Tanto teórico como prático. Tá entendendo? Então isso pode acontecer uma vez na semana porque a gente tem rotina diária. A gente vive uma vida comum no lar. A gente não tem obrigações de limpeza, de denominações, como já virou praticamente ali, foi... Então chama como estabelecimento. Porque o que é estabelecimento, né? É um local... É tipo um local de comércio, entendeu? Se chama estabelecimento. Porque se não é casa, é estabelecimento, entendeu? Pelo fato de pedir dinheiro. Pede dinheiro, né? E esse negócio de pedir dinheiro, tem que entender que a Escritura deixa claro que o dinheiro só quem dá é quem é membro, é quem é discípulo. É que dá o dinheiro para não ter avareza, porque avareza é pecado, entendeu? Então, o dinheiro é dado para quem trabalha,
A pessoa que trabalha, por exemplo, você trabalha de carteira assinada, entendeu? Aí, então você tem que dar, né, uma parte do seu dinheiro, você que vai determinar no seu coração, não é 10% não, que não tem mais 10%. 10% se você tivesse colheita, né? Mas mesmo assim, você pode dar uma parte do seu dinheiro. E você tem duas formas de você dar o seu dinheiro. Você pode chegar e pegar o seu dinheiro, comprar uma cesta básica, com esse dinheiro que você ia dar, e pegar essa cesta básica e entregar na congregação, na sua igreja. Entendeu? Isso também faz parte da provisão. Entendeu? Então você tem duas formas de você dar sua provisão. Entendeu? Então, assim que os caras faziam, eles colhiam, eles faziam as colheitas, ele colhia, né? E se desse 10 sacas de feijão, uma saca era para o dízimo. Se desse 10 sacas de arroz, uma saca era para o dízimo. Entendeu? Era bem rígido nesse negócio. 10 tinha que dar uma saca, porque tinha que dar 10% certinho. A gente hoje não pode dar 10%. A gente tem que dar sempre mais. Como eu disse a você uma vez, a gente tem que dar sempre mais. Porque se a gente dá 10%, igual como estava no Velho Testamento, a gente hoje está tendo avareza. A avareza é pecado, entendeu? A avareza é pecado. Porque a gente não pode contar certinho como eles faziam no passado, porque era uma aliança que foi feita. É diferente, né? Mas depois que agora é pela graça, a gente está de acordo com o coração. A gente pode dar mais do que os 10%, entendeu? Mas nunca pode dar 10% contado certinho, entendeu? Ou então dá de acordo com o seu coração. Você dá de acordo com o seu coração, entendeu? De acordo com as suas condições também. Você não pode ficar endividada, né? Por exemplo, e nem pode fazer dívida. Não pode evitar de comprar em cartão de crédito para não se endividar mais. E evitar também de fazer dívida, pegar emprestado, entendeu? Evitar. A questão é evitar, porque você não pode ficar devendo. Entendeu? Também está escrito, ninguém fique devendo coisa alguma. A ninguém, entendeu? Está em Romanos. Entendeu? Deve estar em Romanos 8, ou então em Romanos 14, ou Romanos 13, por ali assim. Está em Romanos. A carta mais completa é Romanos. É bom você ler Romanos todo várias vezes. Leia todo várias vezes Romanos, que você vai entender o evangelho bem legal. Então, isso é importante que eu estou lhe dizendo, muito importante. Então, você pode dar de acordo com o coração, entendeu? Mas quando você vai visitar, é uma coisa, você bota uma roupa bonitinha, composta, e vai visitar o seu templo lá, a sua igreja, né? E você vai lá visitar a igreja. Por que a igreja? Porque tá a congregação está tudo reunida ali, entendeu? Então, todo mundo junto, onde está todo mundo junto é ali a igreja. Entendeu o que eu estou dizendo a você? Não é o nome por cada das quatro paredes. A igreja está se reunindo ali, então ali está a igreja. Quando você fala, vou para a igreja, mas você não é somente aquele local onde está lá a placa, né, escrito igreja, e aquele local ali onde o pastor sempre faz pregação. Não é ali que se define como igreja. Igreja é cada um de nós, está em Colossenses 1:24, né? Preenchendo o que da aflição de Cristo na minha casa, falou do seu corpo que é a igreja. Então, Colossenses 1:24. Então, nós somos igreja. Onde estiver reunido, os irmãos, ali é a igreja. Eu vou para a igreja, mas a igreja é nas casas, entendeu? Pode ser na casa de qualquer um. Não importa onde é o local. O importante é que está reunindo ali, porque dois no nome de Jesus, ele se faz presente, dois ou mais, entendeu? O importante é isso. Isso é importante. Então, o pastor está ali, só ele falando, não está sendo dois. Está sendo só o pastor falando. Mas se tiver uma pessoa que disser amém, e essa pessoa for membro, aí já tem dois, entendeu? Já tem um pastor, já tem um amém que foi recebido lá no fundo, ou então no meio, então já está tendo dois. Então Deus pode se fazer presente, entendeu? Mas é diferente, ele se fazer presente em qualquer lugar, é diferente de ele morar, entendeu? Em Atos 17:24, né? Deus não habita. Ele não habitar é morar. Ele não habita em templo feito por mão de homens, né? Atos 17:24 é diferente. Ele estar presente é uma coisa, ele morar é outra. Ele tem a casa dele, entendeu? O céu é a casa dele, entendeu? Ele não precisa morar em lugar nenhum aqui na terra. Tanto é que ele não quer que se prenda nada material aqui na terra, né? E quanto mais se desprender das coisas do mundo, melhor para você, porque em Tiago 4 deixa claro, todo ensinamento que foi dado aos discípulos, ele colocaram tudo escrito. Em Tiago 4:4 deixou claro. Infiel não sabia que a amizade do mundo é inimigo de Deus, mas pois que é amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Então, o mundo está se referindo a tudo que há no mundo, tudo material, entendeu? Tudo material no mundo. Se a pessoa vira amigo daquilo ali, se torna inimigo de Deus. Então, é muito perigoso, né? A nossa casa, como eu disse a você, né? Ela pode ser chamada de pedacinho do céu, entendeu? A nossa casa pode ser também chamada de casa de oração. Deve estar escrito no livro de Isaías. Isaías 56. Você dá uma olhadinha, né? Se eu achar aqui o texto, eu lhe falo que a minha casa é chamada de casa de oração. Minha casa. Então, a sua casa pode ser, a minha pode ser. Então, a nossa casa, ela pode ser chamada de casa de oração, entendeu? Mas quando a gente sai de nossa casa, a nossa casa é uma residência, o lugar que a gente mora, é diferente de a gente sair e vai para outro lugar, que não é onde a gente mora, e onde ninguém mora, chama estabelecimento. Esse estabelecimento, o pessoal coloca casa de oração, ou então coloca igreja, coloca templo, qualquer nome que queira colocar, adventista, batista, qualquer nome, entendeu? Ali é só um local, como qualquer outro local, como sua casa, como qualquer outro local, como eu estou dizendo, pode ser sua casa ali, pode ser, é como qualquer outro local, é só um local só, entendeu? Para você dizer, só lá que a gente faz oração, aí tá errado. Só lá que faz pregações, aí também tá errado. Porque já tá tendo um tipo de idolatria, essa coisa que a gente não quer misturar, religião, para não virar, para não dizer assim, a sua religião. Ele pode dizer dessa forma, porque o estabelecimento onde você frequenta,
né, que a pessoa chama de casa de oração, chama de igreja, ou chama de adventista, ou assembleia, como queira o nome, né, aquele estabelecimento ali, né, se a pessoa não tiver cuidado, pode ser um local de idolatria e não sabe, entendeu? Porque achar que é só ali que ora, é só ali que prega, é só ali que... Não é não, é por isso que eu estou dizendo a você. A sua casa também você pode orar, como a gente faz, você fazia, né? Antes de comer a gente orava, entendeu? Aí você, no meio da noite, levanta da cama porque está se sentindo incomodada para orar por alguém, você se levanta no meio da cama, mete o joelho no chão e chega no sofá ali no meio da sala e vai orar, entendeu? Ah, mas virar rotina, todo dia fazendo o mesmo horário, não precisa, é quando você se sentir incomodada, é você que determina o horário, entendeu? Mas você tem que ter um horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, de madrugada, qualquer horário, antes de sair para trabalhar, depois que sai você não pode fazer, que você não está dentro de casa. Então, mais ou menos isso, entendeu? Que eu tô deixando claro para você, para não misturar religião. O evangelho de Jesus, ele é limpo, puro. Depois que ele fala assim, ó, vinde a mim todos que está cansado e sobrecarregado, entendeu? Oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É por isso que Jesus deixa claro isso. Ele só está só aliviando, para que ninguém misture religião com o evangelho, entendeu? Outro nome que a pessoa fala muito, evangélico ou evangélica. Não existe esse nome na escritura. Não existe. Quando a pessoa fala evangélico ou evangélica, é como se dissesse assim, religiosa e religioso, entendeu? E quando você fala em religião, a gente só pensa no católico, tá entendendo? Isso é perigoso, isso é muito perigoso, né? Quando o homem recebe o título, é um título, né? Como você coloca o primeiro nome, pastor fulano, pronto. Ele se sente ali que tem que mandar em todo mundo e todo mundo tem que obedecer porque ele está mandando. Mas não é isso. Se ele for colocado como pastor, essa situação que eu queria deixar para você claro, como colocar como pastor, ele é seu servo, entendeu? Ah, mas tem que servir a Deus. Não. Servir uns aos outros no temor de Cristo, também é bíblico. Servir uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele é seu servo, porque é seu servo, porque ele vai ensinar você. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que ter o tempo, sim. Tem que determinar um tempo, fazer um tempo para poder ensinar, né, a pessoa que ele é responsável. Entendeu? Quem é a pessoa responsável? A pessoa que ele batizou. Ele chegou ali, eu quero que você me batize, pastor. Aí o pastor vai lá e batiza. Aí você vê um irmão que é membro, que é obreiro tal, eu quero que você me batize. Então aquele obreiro tal que vai batizar, ele se torna seu pai na fé. Então a mulher dele, se ele for um cara casado, é ela que vai ser a sua discipuladora. Ele não pode ser porque ele é homem. Entendeu? Homem discipula homem, homem ensina homem. E mulher discipula mulher, mulher ensina mulher. Porque tem coisas que a mulher não pode falar para um homem, nem o homem pode falar para a mulher, porque se torna um constrangimento. Entendeu? O que pode fazer, o que não pode fazer. Então mulher conversando com mulher fica mais claro. E homem conversando com homem fica mais claro. Você entendeu mais ou menos? Tem que ter essa ordem. E a mulher nunca pode ser mais que homem de forma nenhuma, porque primeiro foi feito homem. Também está em Timóteo. Deve estar no capítulo 2 de Timóteo. É bom ler também Timóteo. Então é isso que eu estou deixando claro para você. E ouça esse áudio várias vezes, que é muito importante. Em relação a isso aí, que a sua casa pode ser chamada de casa de oração também, né? Mas não é para chamar, minha casa é casa de oração, não. Né? Você pode dizer assim, eu vou para a igreja. Pode dizer sim, entendeu? Porque o pessoal sabe que você vai congregar, tá entendendo? Mas é aquela situação, a gente tem que ter um espaço de vida, a gente tem que viver a vida comum no lar, que é isso que Deus vai cobrar a gente. A gente não pode estar o tempo todo na congregação, como fazia, né, algumas pessoas, né, no templo, na época em Jerusalém. Né? Tinha uma mulher que praticamente ela fazia isso todos os dias. Ela ia para pedir, como se fosse pagando uma promessa, alguma coisa assim. Quando ela tinha, se eu tiver meu filho vai ser, eu vou entregar aqui no templo. E foi isso que ela fez. Quando o filho dela nasceu, ela entregou no templo. Porque ela todo dia ela ia, ela não podia engravidar. Até que Deus abençoou o ventre dela, ela todo dia indo, e um dia ela engravidou. E um dia ela mesmo, quando o filho parou de desmamar, aí ela entregou o menino para poder ser sacerdote, entendeu? E aconteceu a situação desse menino ser sacerdote. São textos bíblicos que é bom a gente estar lendo para poder entender e saber onde é que está escrito. É muito importante, né? Então, o Evangelho, a Bíblia começa em Mateus. Então é bom você ler todos os dias a Bíblia. O tempo que ficaria em um churrasco, ou então conversando, né, com a vizinha, né, sobre assuntos dispensáveis, né? Que a vizinha só vai falar de outro assunto que não é de Deus, né? Vai falar de outras coisas. Em vez de fazer essas coisas, né? Aí, pronto, pegava a escritura para ler. Quando tiver em casa sem fazer nada, sentadinha, vou ler agora. Onde eu parei aqui, eu estava lendo Mateus, né? E aí parei aqui no capítulo 28, vou ler agora o 28 todo. Entendeu? E aí você sempre dá continuação à sua leitura. É bom você ler, sim. É bom ler, sim. Mas não é o conhecimento da escritura que vai ajudar você a ir para o céu, não. A você manter sua salvação, não. O que ajuda você a manter sua salvação são as suas virtudes, né? É por isso que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque você conhecendo a palavra, o Evangelho começa em Mateus. Então depois que você conheceu o Evangelho, que começa de Mateus até Apocalipse, depois que você conheceu o Evangelho, você vai para o Velho Testamento, entendeu? Mas aí, essa parte aí não é assim rígido,
Se você quiser, pode ler o Velho Testamento, você que sabe, mas o principal ali é o que Deus trouxe pra gente, do céu. Ele veio do céu pessoalmente para trazer, que são as boas novas. Então, quem que não quer saber das boas novas que Deus trouxe? Para corrigir tudo que é religioso. Porque o Velho Testamento todo é religioso. Todo é religioso, o Velho Testamento. Então tem que ter muito cuidado, tem que conhecer primeiro o Evangelho, para depois a gente ir pro Velho Testamento, porque senão a gente cria confusão, entendeu? Não mistura as coisas, achar que o que era errado no passado vai ser certo no Evangelho, porque é pela graça agora, não é mais pela lei, né? Então, tanto é que você resume em duas, né? Amar o Senhor teu Deus e amar o próximo. Uma coisa que você falou certo que eu gostei. Buscar primeiro o reino, né? O reino dos céus, né? O reino de Deus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, tá no Evangelho. Isso é muito importante, você falou aí. Foi muito bom. Foi uma repreensão muito boa. Então, isso é importante. Você está tendo um conhecimento. Agora, se eu perguntar a você onde é que está escrito, aí você não vai saber dizer, né? Eu creio que não vai saber dizer. Mas você colocou certa palavra. Mas a gente tem que saber aonde está escrito, tá? Porque a gente já está na posição de ensinar, entendeu? A gente já está na posição de ensinar. Ah, mas eu não tenho memória boa. Pede a Deus. Meu Deus, eu quero que o Senhor me ensine a lembrar. Faça a minha lembrar das coisas, porque do Evangelho, do Evangelho, para poder eu falar de ti. Aí Deus diz assim, eu coloco na tua boca, não se preocupe não. Se você está indo pela fé, eu vou colocar a palavra na tua boca. E você foi, colocou a palavra na tua boca e você disse, entendeu? Ah, mas está escrito onde? Essa parte aí, depois eu ensino a você. Já fica bem facinho para você aprender. Onde é que está escrito, onde é que você encontra os endereços, tudo certinho. Mas, a princípio, é você ler. Tem que ler e guardar, né? De preferência, os capítulos. Que os versículos, depois você procura ali e vê onde é que está o versículo. Mas guarde os capítulos. Ah, onde é que está o capítulo que fala sobre na casa de meu pai há muitas moradas? Pô, o negócio tão bem... fala tanto que a gente já gravou, que é o capítulo 14 de João. Né? João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é o versículo? Aí o versículo você vai... Vamos pegar aqui na escritura, a gente pega na escritura, vai lá dar uma olhadinha. Aí pode ser no versículo 2 ou versículo 3. E aí vai. Entendeu? Ah, mas onde é que está escrito eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ah, tudo facinho, né? No livro de João 14 também. Mas você tem que tirar pelo menos um capítulo. O versículo depois você vai lá e confere. Então vamos ver aqui qual é o versículo? Vamos. Então versículo 6, João 14, 6. Na casa de meu pai, muitas moradas, é mais acima. E mais abaixo, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é importante, você memorizar. A pessoa, quando te perguntar, uma pessoa que não está em Cristo, uma pessoa que está com interesse de querer saber, isso aí você já está pregando para essa pessoa. Entendeu? Mas se essa pessoa quiser saber onde é que está escrito, ela vai perguntar, está escrito aonde você está falando, para ter certeza que é verdade. Como é que vai saber se é verdade se você não souber onde é que está escrito? Entendeu? Então, é importante essa parte, é muito importante. Então, a gente tem parte de catequese, tem parte que a gente tem que memorizar. As partes que tem que memorizar da vida de Jesus, que é o fundamento. E essas partes que é importante. Tem a parte de catequese que a gente fala tantas vezes que a gente memoriza. Não é ficar ali igual livro de português, nem de história, lendo até memorizar, não. É isso que eu estou lhe dizendo. Tem passagem que a gente vai memorizando de acordo com a repetição, entendeu? Eu não comecei agora, praticamente, então já tem anos. Entendeu? Que eu comecei o Evangelho, já tem anos que eu pratico essa parte do ensinamento da vida de Jesus, anos. Então, fica mais fácil também de memorizar, entendeu? Mas tem hora que eu vou lá e reviso de novo, quando eu esqueço. Eu vou lá, olho de novo. Quero que fique na minha mente sempre guardado isso aí, entendeu? Então eu tenho que ter um dia, todos os dias eu tenho que ter um horário para poder fazer a oração e para poder também eu estar revisando. Tem que ter um horário, entendeu? Qualquer horário, mas tem que ter horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Qualquer horário. Entendeu? E não inventar desculpa, que eu tô cansado e não vou. Não, isso é desculpa. O corpo tá cansado, mas sua mente, tá cansado também, mas seu espírito ali não tá, e aí? Pronto. Então a intenção é essa. Não, mas o que você falou, não pode deixar de ir ao templo, tem que ir sim, porque se eles determinaram para você ir, você tem que ir, entendeu? É a questão da obediência à autoridade, não está em Romanos, que tem Romanos, deve ser Romanos 13, né? Em Romanos 13, ou Romanos 8, né? Tem que ser obediente à autoridade, entendeu? Então, a autoridade, por exemplo, se chega uma pessoa que está mais velha do que você, onde você congrega, na igreja que você congrega, então aquela pessoa diz para você, né? Quem tá te acompanhando sou eu. É como se fosse uma mãe na fé, como se fosse uma discipuladora, né? Diz para você não fazer tal coisa, você não pode fazer. Se o pastor falar, por exemplo, geralmente é só o pastor que recebe toda a carga. Mas os pastores, onde eu congrego, eles dividem, como fazia Jesus, né? Eles dividem os grupos e colocam líderes, para poder cada líder ser responsável por aquele grupo, né? Pode ser um grupo de 10 pessoas, de 5 pessoas, não importa, entendeu? Mas sempre naquela ordem, mulher ensina mulher, homem ensina homem, entendeu? E homem ensina mulher, mas a mulher não pode ensinar homem, entendeu? Não pode ensinar. Ah, mas posso falar da palavra? Pode. Mas você não pode ensinar homem, de jeito nenhum, que Deus não permite isso de jeito nenhum, entendeu? É Deus que não permite mesmo, está no livro de Timóteo, deve estar em capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo ou é 2 Timóteo, é bom conferir, entendeu? A mulher não pode ter autoridade de homem de jeito nenhum, né? Então a mulher não pode chegar ali, pegar o microfone na mão do pastor e querer pregar ou ensinar para multidões ali, não sabe nem para quem está falando ali, entendeu? Mas se você acompanha e você faz com que a pessoa também acompanhe o que você está falando, aquela pessoa ali também está interagindo. É importante a pessoa interagir porque dá sono e a pessoa dorme. Uma vez já conversei com você aí sobre o Evangelho, né, deitado na cama. Depois que eu falei bastante, eu percebi que você dormiu. E Paulo também, já aconteceu com Paulo. Paulo pregando para o rapaz, e aí falando da pregação de Jesus, da vida, pá, tudo certinho. Aí o cara foi, dormiu, caiu e morreu. Entendeu? Na janela onde ele estava. Aí o cara morreu, Paulo chegou com a fé, cheio do Espírito Santo de Deus, foi e falou, não tá morto, não, ele tá dormindo. E aí pronto, chegou e ressuscitou o rapaz.
né, usando o poder do Espírito Santo, é claro. A ressurreição de Jesus, pela fé, entendeu? Então é isso. Assim como Paulo, qualquer discípulo fez, a gente tem que fazer também, pregar. Mas é pregar para uma pessoa individualmente. Por exemplo, você pode falar de Jesus, né, da porta do reino, que é arrependimento, batismo em Cristo, no Espírito Santo. Pode falar para Neide, você pode falar para sua vizinha aí do lado, mas não ser abusada, entendeu? Você tem que falar, mas dar um tempo para ver se ela tem interesse, e depois no outro dia que você puder falar, você fala de novo e dar continuação. Mas o objetivo, a intenção é levar essa pessoa ao batismo. Não importa onde é que ela vai congregar, o importante é que ela se batize, entendeu? Ela se batizando, você ali ganhou para Deus uma alma. Aí você já está na posição de discipuladora, entendeu? E a pessoa discipuladora, aí Deus vai fazer o quê? Vai limpar você, vai cortar, podar as coisas ruins, para você poder continuar nascendo frutos bons e o ramo começar a crescer. Porque quanto mais você enrama, mais discípula você ganha, entendeu? Essa questão que eu estou deixando claro, para você entender, entendeu? Mas congregar, que fala, quando você vai receber um ensinamento, é nessa hora que você está congregando. Quando você vai receber um ensinamento da palavra de Deus, entendeu? E ele tem que começar com um ensinamento leve. O ensinamento leve é a vida de Jesus. Depois vem um ensinamento mais avançado, né? Aí vem o ensinamento mais avançado, que é para discipuladores e discipuladora, para poder ensinar, entendeu? Mas todos que têm um ensinamento sobre o fundamento, sobre a vida de Jesus, já é o suficiente para sair pregando aquilo que aprendeu, entendeu? Mas não consigo lembrar onde é que está escrito as passagens. Mas você pode falar, mesmo sem lembrar onde é que está escrito, você pode falar, entendeu? Mas se tiver uma pessoa que lembre, você pode chegar para essa pessoa e dizer, você sabe, meu irmão, essa pessoa aqui, eu já falei a palavra para ela, só que ela quer saber onde é que está escrito, para poder ela meditar, para poder ela ler um pouquinho sobre a situação. Pronto, aquela pessoa que sabe, você leva até aquela pessoa. É claro que tem oração, mas sempre que você for fazer, você tem que orar antes. Sempre tem que orar, entendeu? Orar antes, durante e depois, sempre se for possível, né? Então, mas eu estou todo dia indo para a igreja. Você pode ir todos os dias, né? Você está só visitando e ouvindo o pastor falando e aprendendo. Claro que você sempre aprende alguma coisa, mas o ensinamento seu mesmo está sendo no dia que vai uma pessoa na sua casa e ensina você a palavra de Deus ali especificamente. A gente agora vai falar sobre isso aqui. Toma aqui essa apostila, né? E dá até uma apostila a você, né? E a gente vai falar sobre isso aqui até finalizar essa apostila para depois, né? Aí então você já vai estar apta, você já está com capacidade para também pregar e também ensinar, depois que você aprender essa apostila aqui, entendeu? Então é isso, eu estou deixando claro. Você está indo visitar e você vai aprender sempre, porque o pastor tem conhecimento para passar. E esse conhecimento que ele tem, tudo é tirado da Escritura. Mas você tem a sua vida também para você viver, entendeu? Então, você pode ir visitar, pode, 1, 2, 3 vezes na semana, né? Aí depende de onde você congrega. Se o pastor falar que é todo dia, você tem que ir todo dia. O dia que você não puder, tem que se justificar. Eu não posso ir hoje porque, né, eu estou sem o dinheiro, para pegar o transporte, ou então porque eu estou sem conseguir andar, que estou com o pé doendo, né? É claro que nada disso justifica, entendeu? Porque se você estiver sentindo alguma dor, se você estiver com alguma indisposição, isso tudo aí é coisa da carne. A carne é contra o espírito, né? Então não vai querer nunca ouvir, né, aquilo que vai edificar. Então, o que o pastor está falando ali é só para edificação. Mas ensinamento você recebe quando a pessoa, né, que acompanha você, onde você congrega, aquela pessoa foi colocada como discipuladora sua, aquela pessoa foi colocada como se fosse uma professora sua, uma serva sua, entendeu? Ela é uma serva sua. Aí você é conserva. Também é serva, né? Mas é conserva. E aí pronto, ela vai ensinar você o que ela aprendeu. Então o que eu aprendi foi isso aqui, estou passando para você. Entendeu? Mas na onde você congrega, eu creio que não é sempre a mesma pessoa. Pode ser outra pessoa que pode fazer isso. É diferente de onde eu congrego. Onde eu congrego é uma vez na semana que a gente vai para a congregação, né, para poder limpar as armas. Por que esse negócio de limpar as armas? A gente vai uma vez na semana, né, pode escolher até o final de semana para fazer isso, porque é o tempo que a maioria está de folga, né? E está mais descansado. Aí então no final de semana a gente vai. Mas podia ser qualquer dia. Mas escolheram no final de semana. Então, durante a semana, segunda, terça, quarta, né? Então, durante a semana, o objetivo da nossa vida comum no lar, o que é a vida comum? Quando eu entro em casa, eu limpo a casa. Quando eu entro em casa, eu faço comida, né? Se eu tiver filho, eu cuido dos meus filhos. A vida comum. É a vida comum, entendeu? Se tiver esposa, eu converso com a minha esposa, né? Aí se tiver aí, na hora de dormir, quiser namorar, aí eu vou namorar com a minha esposa. Na hora de dormir, o filho tá dormindo, né? Já botei pra dormir. Então a vida comum é isso aí. Vida comum no lar. Você vai viver essa vida comum no lar, entendeu? Mas se você, por exemplo, alguém marcar com você para ir na sua casa, para visitar você, ou então alguém ligar para você ir na casa de alguém para visitar, pode ser por qualquer motivo. Aí você vai aproveitar o que você aprendeu e vai ensinar aquele pouquinho, né? Pode ser um pouquinho para você, mas para aquela pessoa que está ouvindo é muito, entendeu? E aí você bota 2, 3 palavras e dá uma pause e espera a pessoa ter interesse para você dar continuação, mas sempre a pessoa interagindo. A intenção maior é essa. Então aquela pessoa que está com interesse vai chegar a hora que ela vai dizer, eu quero também Jesus na minha vida, igual como você tem. Entendeu? Aí, então, essa pessoa tem que ter interesse em se batizar. Então, através de você, você ganhou aquela pessoa, né? Você orou pelaquela pessoa. É por isso que é uma pessoa por vez. Porque senão a pessoa, a gente não tem como... Se for multidão, a gente não sabe o nome de todo mundo para orar. Tem que saber o nome da pessoa para orar. Entendeu? A gente não tem como interceder por todo mundo porque não sabe o nome. Tem que saber o nome para orar. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, é importante isso. Eu estou deixando claro para você essas coisas.
Porque é muito importante, é muito importante. O papel que você... porque você vai congregar todos os dias. Aí você acha que somente isso é suficiente e não deve fazer mais nada. Vou comer, vou dormir, vou trabalhar amanhã. Antes de dormir eu vou para a igreja, pronto, eu vou ouvir o pastor falando, e depois volto para casa, vou dormir, pá. Mas não é isso a sua vida que serve a Deus, não é isso não, entendeu? Mas vou vestir a farda e fico lá esperando o pastor da ordem para poder, né? Se o pastor determinar, eu quero que você fique aqui do meu lado para me dar um apoio aqui na hora que eu estiver pregando, você tem que ficar ali orando pelo pastor mentalmente, entendeu? Para o pastor fazer a obra direito. Isso é intercessão. Isso aí é dois, em nome de Jesus, né? Para poder estar presente também, Jesus está presente, entendeu? Então, isso é importante. Você está intercedendo ali, sempre que o pastor estiver, entendeu? Orando. Para aquelas pessoas que estão como visitante, você também ajudar a ganhar em oração. Então, a sua oração é importante nessas horas. E sempre ser uma pessoa virtuosa. Evitar de cometer pecado. Vou pecar e depois pedir perdão a Deus. Não faça isso, não. Que Deus está vendo, né? E Ele não se agrada dessas coisas, não. Entendeu? Uma coisa que aconteceu na sua vida, ainda bem que não aconteceu. Se seu irmão fosse para cima de você, né? Ele sabia que ele ia apanhar. Porque você estava ali disposto a bater também. Mas se você falasse, eu não vou te bater, né? Aí, então, se você não bate, você apanha, ele tem que ter mais medo ainda. Porque quem vai bater nele é Deus. Quem vai corrigir isso é Deus. Paulo fazia isso com o discípulo, né? Paulo matava. Quando Deus apareceu para Paulo, Paulo tomou uma bela de uma porrada, ficou até cego, entendeu? Nesse sentido aí, a porrada que ele recebeu, ficou cego, aprendeu a ser humilde, aprendeu que Jesus tem poder, ele aprendeu isso, e que ninguém deve mexer com o discípulo de Deus, porque ali é Deus que vai se vingar, quem é o vingador é Deus, entendeu? Não é o homem que é vingador, você não pode ser vingadora, não, você tem que ser passiva sempre, é por isso que ele deixou em Mateus capítulo 5 todo escrito ali, o bem-aventurado, né? Os pacificadores, que a pessoa pacífica é onde leva a paz, busca a paz e faz a paz, você nunca pode procurar conflito, briga e discussão, tudo que eu tô falando a você aí, é o papel do discipulador, entendeu? É o papel da discipuladora na sua vida.
Então é isso. O objetivo de você ir para a igreja é você congregar. O objetivo de você congregar é você aprender. E também passar para os irmãos ou as irmãs, né, um contato que você pode ter conseguido com a sua pregação. Ah, eu preguei para fulano. Aí fulano está com interesse de ouvir a palavra, né? Fulano tá querendo que eu vá na casa dele para poder continuar, né, com a palavra, continuar ensinando a ele, continuar falando de Deus para ele. E o objetivo de ir na casa de fulano, depois que você passou para sua congregação isso, o objetivo é fulano se batizar. Depois que ele se batiza, pronto, ele já é um membro igual a você. Aí então ele vai receber ensinamento como você, né? 1 ou 2 vezes na semana. Geralmente é 1 vez na semana que recebe o ensinamento. O discipulado também é 1 vez, que é a questão prática, né? E a congregação geralmente é 1 vez na semana, para poder falar o que você fez durante a semana. Você viveu a sua vida comum, né? Você foi trabalhar, você voltou para o trabalho, você entrou na sua casa e ali, você sabe que ali é o seu reino, né? Você tem que ter as suas regras, não pode ter ali na sua casa nada que desagrade a Deus, né? E aí, pronto, você tem seus filhos, você tem suas filhas, você tem, né, marido ou esposa, e aí você vai ter que começar a falar, né, tudo certinho, para poder estar tudo certinho, todo mundo pacificamente, e chegar a hora de orar, vamos orar, Pai, sempre, que lembrar em oração, sempre orar, né? E não precisa também estar orando, né, chamando ninguém para orar, não, cada um está no seu coração para orar. Aquela situação de entrar no quarto e fechar a porta, né? Aí então fica a respeito de cada um. Ah, mas eu tô conversando com você aqui uma coisa, você não, peraí que eu vou fazer uma oração primeiro, aí eu volto. Não precisa isso, né? Não precisa isso. Se você tem uma visita, você tem que dar atenção à visita, entendeu? Atenção à visita, até bar. É claro que se você não pode orar naquela hora, você vai poder orar depois. Se você não pode orar depois, pronto. Não se preocupe não, que Deus vai abençoar você de qualquer forma, entendeu? A questão de oração é você não deixar orar pelos outros, para aquelas pessoas que você já falou da palavra de Deus, aquelas pessoas que você já falou de Jesus e tem interesse em ouvir, para continuar tendo interesse, entendeu? Então o objetivo esse é mostrar a diferença. Quando você senta junto com as suas amigas, por exemplo, né? Tá no churrasco, você tem que mostrar a diferença, entendeu? Aí o seu comportamento vai contar muito nessas horas, tá entendendo? E tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com o conselho, né? Porque se o conselho for uma pessoa que anda errado, você vê no seu coração que aquela pessoa anda errado, ela tá me dando conselho, né? Você tem que repreender. Então, como é que você vai repreender se você conhece a palavra, né? Comigo, por exemplo, você me repreendeu, você não me ensinou, você me repreendeu, foi diferente, né? Buscar primeiro o reino dos céus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Que eu falei a você o que, que isso, que aquilo, que eu não vou, porque eu vou ter que primeiro fazer isso, fazer aquilo, né? Aí eu lembrei logo de Marta, né? Maria escolheu a boa parte, né? Que Maria está aqui ouvindo a palavra e você foi fazer as coisas e se ocupar com as coisas, esquecendo se eu vim do céu para falar do que eu vejo lá no céu e o que Deus quer falar para você e você vai fazer as coisas, não dá atenção. Então, Marta escolheu a boa parte. Então, mesma coisa, né? Aquele também jovem, não, primeiro eu vou enterrar os meus pais, para depois eu ir me batizar, para depois eu ir servir o Senhor depois do batismo. Entendeu? Então, isso tudo aí Deus falou assim, mas deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, quem está morto é quem está fora do corpo de Cristo, quem está no corpo de Cristo está vivo. Então, deixa os mortos sepultar os seus mortos, no caso, deixando claro, né, que já estão mortos, né, mas no dia que vier morrer, né, definitivamente, aí quem tiver morto vai sepultar aquele que já morreu definitivamente, né, fechou os olhos, dormiu de vez, né, então é o morto sepultar o seu morto, porque está morto. Todos os dois estão mortos e vai sepultar o outro morto pela questão de não estar em Cristo. Quem está em Cristo está vivo, né, uma nova criatura. Então tudo isso aí conta.
Então, por isso eu tô falando tudo sobre essas coisas, porque a gente tem que viver nossa vida, entendeu? É isso que Deus vai cobrar. Como é que você andou? Como é que você vivia? Entendeu? O que você fazia no seu tempo que você não trabalhava, que você não estava com a sua família? O que é que você fazia quando você estava com a sua família? Deus vai cobrar só essas coisas. A vida comum no lar, entendeu? A gente tem que viver normalmente. Nunca vai deixar de ser um discípulo, uma pessoa cristã, né? Ou cristão, não vai deixar de ser, pelo fato de estar vivendo uma vida comum. Ah, como é que você vive de bermuda, sem camisa, dentro de casa sem camisa, de bermuda, entendeu? Às vezes vou pintar o cabelo, às vezes. Vida comum, simples, né? Pintar, sei lá. Tudo isso aí faz parte também. Quer dizer que a vaidade não deixa de ser, que tem que ter quer manter a boa aparência, então não deixa de ser uma vaidade. Por isso tem mulher que nem pinta cabelo, fica o cabelo ali branco, e tem homem que nem pinta cabelo e fica o cabelo branco, entendeu? Vai envelhecendo e vai ficando branco, para não dizer que não tem vaidade. Mas tudo é vaidade, não tem por onde correr. Só de ele se olhar no espelho para alisar a sobrancelha já é uma vaidade. Se ele já olhou no espelho para ver se tem uma espinha no rosto, ou para ver se tem alguma mancha, se está com o rosto sujo, ou na hora de escovar o dente está se olhando no espelho, já é vaidade. Tudo é vaidade, não tem por onde correr. Deixar de pintar cabelo não quer dizer que está fugindo da vaidade, continua sendo vaidade, entendeu? Mas tem denominações, tem templo que as pessoas falam que não é para pintar cabelo. É um exemplo que eu estou te dando, né? Com o tempo você vai ver tudo isso aí. Quando ele vê que está firme, aí ele vai começar a colocar a parte religiosa. Ou não pode andar com essa roupa, ou não pode receber homens solteiro na sua casa, né? Você não pode deixar homem entrar na sua casa, você sozinha. Não pode, né? Você não pode pintar o cabelo, entendeu? Não pode pintar cabelo, não pode usar brinco, ou você não pode passar batom, nem pode botar maquiagem, ou você não pode vestir roupa colada, não pode vestir roupa curta, ou vai começar a mostrar a religiosidade depois. Sempre mostra, todos os templos são assim, né? Então a pessoa com o tempo, aí quando a pessoa se veste como eles querem e se comporta como eles querem, aí diz que está convertida. Enquanto não acontece, não está convertida, não é exemplo, então não pode nem subir no palco. Né? Porque acho que quem sobe no palco ou dá o nome de missionária, ou então dá o nome da mulher de pastor. Aí então é quase igual, né? Aí pronto. Aí acho que pode falar de Deus, acho que pode pregar para todo mundo que está ali ouvindo, né? Mas o que eu falei da pregação? A pregação é o quê? A pregação é para você falar de Jesus para a pessoa e depois falar da porta do reino que envolve arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo, né? Então isso aí é com o tempo. Então eu vou falar com fulano sobre Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, milagre assim, está escrito aqui. Né? Você sabia que ele é Deus, Então está escrito, né? Que está escrito aqui, pá, você vê aqui que está escrito aqui, ali também, lá, acolá, e pá. E aí ele vai, eu tenho uma dúvida de tal ponto, a gente vai pegar aqui, a escritura vai mostrar aqui a você, pá. E aí depois que ele tirou as dúvidas dele toda, você vai dizer, agora sim, eu vou falar sobre o reino, sobre a porta do reino, né? Quem é a porta? Jesus. Então, para você entrar por essa porta, você tem que fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. Você sabe o que é isso? Pronto, você está dando início à porta do reino, que é arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Batismo em Cristo e dom do Espírito Santo. Então, aí você começa a falar sobre arrependimento, vai chegar no batismo, depois que a pessoa se batiza, recebe o dom, e você, assim como você tem autoridade para pregar, para falar de Jesus, para repreender o demônio, ele também vai ter a repreensão de demônio quando ele se batizar. Então ele vai ser membro, ele vai poder receber ensinamento depois que ele se batizar. O que você passou para ele foi só um conhecimento para ele ter interesse, né, de se batizar, depois que ele conhecer Jesus, o básico de Jesus, né, que ele morreu por quê? Porque Jesus morreu na cruz, o que o sangue dele faz? Porque ele é crucificado, ele é isso, ele é aquilo, então, tudo isso aí, né, depois você vai, com o tempo, né, passar para a pessoa, e é aquela pessoa que você ganhou, que eu quero me batizar e congregar junto com você, pronto, onde você congrega, pronto, aí você levou a pessoa, pastor fulano, aí você, com o pastor, você e o pastor batiza aquela pessoa, é assim que é correto, porque você não tem marido, né, se você tivesse um marido, seria você e seu marido para batizar aquela pessoa, ou então você e um dos líderes para batizar, sempre você e alguém para poder batizar, geralmente é um pastor, né? Então vai ser um pastor com você pega de um lado, o pastor pega do outro, da pessoa desce as águas e sobe como nova criatura. Pronto, você agora é responsável pelaquela pessoa, o resto da sua vida e da vida dela, entendeu? Tudo que você aprende você tem que ensinar para aquela pessoa. Vai chegar uma hora que ela vai dizer, por que você não faz dessa forma? Aí você vai dizer, não faço porque está escrito. Aí a pessoa vai começar a aprender. Ah, por que você não faz daquele jeito? Ah, não faço porque também está escrito. Então tudo você vai falar como você aprendeu. E aí você vai ser discipuladora. E aí você vai caminhando. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer na sua vida e na vida de todo mundo que serve a Ele. Entendeu? Fazer discípulo. Entendeu? Não é ficar só ouvindo o pastor falando. É o que eu estou dizendo a você. O pastor fala o que ele aprendeu na teologia, né? Que agora no templo tem um ensinamento. Eles dão um ensinamento o que de... esqueci o nome, rapaz. Um negócio de um ensinamento que ele recebe, né? Aí eles vão e passa para a pessoa. Eu esqueci o nome. Ai, glória a Deus, né? Mas o que foi que eu falei? Porque não é para falar mesmo, né? O que eu esqueci. O que foi que eu falei? Que você tem que fazer a sua parte. Dessa forma você faz a sua parte, entendeu? É dessa forma, não é de outra forma. Entendeu? Você não precisa ir todos os dias para ouvir o pastor falando. Já começou por aí. Você pode ir, sim, 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, mas você não pode deixar de ir pelo menos 1 vez na semana. Mas você pode ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, entendeu? Todos os dias não. Todos os dias você não tem obrigação de ir todos os dias. Não é obrigatório ir todos os dias, entendeu? Para você ouvir só o pastor falando. Você vai, né? No dia que está todos os irmãos, todas as irmãs, né? E ali você
faz parte também. Então você vai ali para ouvir. É o dia que as pessoas também podem visitar. Geralmente está sendo no final de semana. Gente estranha vai visitar também, veste a roupa bonitinha. E aí você está intercedendo. Você está ali, ó, no meio do povo, mas está intercedendo. Ah, mas se ele quiser que você, né, vou mostrar virtude. Ah, sou solteira, não tenho mais minha casa, pá, eu sou virtuosa, pá. E aí se você mostrar virtude, né, tudo certinho, ficar evitando de pecar e depois pedir perdão a Deus, é evitar, né? Então o pastor vai colocar você como um membro de obreira, para você fazer o que um serviço que as obreiras faz, né? Que é servir ao pastor, é um exemplo, né? Você vai ser conserva do pastor, e o pastor vai ser seu servo, né? O pastor seu servo e você conserva, entendeu? E também é servo. Então os dois servos, um serve o outro, no caso, né? No temor de Cristo. E aí vocês vão servir aqueles que estão chegando, para poder ouvir de ti. Então é isso. Aí pastor, aquela pessoa aí, para receber se manifestou um demônio, você pode ir lá tirar, porque você não cometeu nenhum pecado aí, né? E tá cada dia que passa, está se limpando, né? E está evitando de pecar. E também, se tem algum pecado, a gente vai confessar agora aqui para repreender, a gente vai poder fazer o que é a repreensão do demônio. E aí vai, entendeu? Tudo assim na base da oração. Sabendo que o Espírito Santo está aí para isso. Para você também falar. O mesmo Espírito Santo que o pastor tem, você tem, entendeu? Essa questão que eu quero deixar claro. 1 Pedro 2,9. Você também tem que pregar. Mas não é subir num púlpito e pegar o microfone. Você tem que pregar com quem você tiver, na vida comum do lar. Você vai pro trabalho, no ônibus, quiser falar para alguém do evangelho, e a pessoa quiser ouvir, você vai falar. Você fala de outro assunto, mas depois você vai e coloca o assunto do evangelho. E aí pronto, né? Você, quando estiver voltando do trabalho, a mesma coisa, né? E quando você chegou na padaria, você tá ali, esperando ali, tem uma pessoa na fila com você, se você quiser conversar com a pessoa, conversa. Aí você quiser tocar no assunto do evangelho, você toca no assunto do evangelho, entendeu? O objetivo é, se a pessoa criar interesse ali, ela vai querer ouvir mais de você. Vou até convidar para você ir na casa dela. Aí você nunca vai na casa da pessoa sozinha, entendeu? Você vai sempre chamar uma outra irmã, entendeu? De preferência, se for casa de homem, chamar um outro irmão. Aí vai a irmã e o irmão e você, entendeu? Nunca você tem que ir só. Então é isso que eu estou deixando claro para você. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar, você tem que proclamar. Você é raça eleita também. Faz parte da raça. Tem a raça dos negros, tem a raça do branco, tem a raça dos índios. Então você também faz parte da raça do Senhor, entendeu? Então, essa raça, que ele está deixando claro aí, é uma outra que faz parte dos santos, né? É o separado, entendeu? É uma raça santa, né? Então, raça eleita, sacerdócio real. Eita, sacerdote. Também você é um sacerdote. E é real, não é um sacerdote qualquer. É um sacerdote real. Nação santa, entendeu? É separado, totalmente separado do mundo. É povo de propriedade exclusiva de Deus. A exclusividade pura aí. É exclusiva de Deus. Deus escolheu a dedo aí. No meio de tanta multidão, escolheu você a dedo. Assim como escolheu você, escolheu o Beltrano, Fulano e Ciclano. Né? Todos que foram escolhidos, foram escolhidos a dedo. Porque ainda tem muita gente no mundo que não faz questão de saber da palavra, não quer ouvir, não quer saber, e fica idolatrando bobagem e curtindo bobagem. E você não, foi escolhido, você tem a visão espiritual. Então, é o quê? É isso que eu tô deixando claro. É exclusiva, entendeu? E aí, a fim de quê? Qual é a finalidade disso? Proclamar Jesus, aquele que tirou você das trevas. Então as pessoas que estão no mundo estão nas trevas. Ele tirou você das trevas para isso, para te limpar, para você falar das virtudes dele, de Jesus, quem te limpou, quem é, porque como foi que você se colocou nele. Você faz o seu testemunho primeiro. Sempre comece com o seu testemunho e depois Deus vai colocar a palavra na sua boca. Sempre ter seu testemunho. Dar o seu testemunho é o começo de tudo, entendeu? Foi isso que eu aprendi no discipulado. E aí pronto, entendeu? Amém.